Sandra, no início da tertúlia, você falou em momentos de viragem. Um dos momentos que você falou foi em relação ao livro, a escrita do livro. Você escreveu 2, mas eu falo no caso do JK. Como é que você percebeu, na sua vivência, o caminho pró-desperticidade em função do livro? Legal, é interessante porque naquele verbete com a tratora, vale a pena você, se você tiver a oportunidade, ver o vídeo, que foi comentado bastante esse tema, explorado. Mas, em essência, o que eu posso recapitular aqui das questões que eu vejo é o seguinte: as pessoas ainda não têm noção do que representa um livro. Se tivessem, a gente já teria mais uns 50 autores aí, no mínimo. Por que eu digo isso? Porque realmente o impacto de um livro na vida da pessoa, se esse livro é cosmoético, se esse livro é sadio, ele é muito forte. Então, no caso do JK, que eu comecei a observar, né? A gente começa a perceber que, assim, pedaços nossos, que o livro, na verdade, é como se fosse a nossa consciência, o nosso grafo pensene. O que é a consciência? É a sua pensenidade, não é isso? Nós somos o que pensamos. O que é o livro? É a tua pensenidade que está ali grafada. Então, é um pedaço seu que está espalhado pelo mundo. E você nem tem ciência de tudo que está acontecendo. É muito parecido até com a TENEPS, né? Você não tem lucidez de tudo que acontece na TENEPS. Com o livro, você não tem noção do que acontece também, em termos de repercussão, né? A gente tem depoimentos, tanto no JK quanto em Inversão Existencial. Por exemplo, no Inversão Existencial, tem pessoas que chegaram pela Conscienciologia através desse livro. O JK também teve situações assim. Ou seja, você é o elemento de rapport com aquela consciência que permite a pessoa acessar esse paradigma. Isso tem uma responsabilidade muito grande. E aí pensa bem, nós estamos aqui agora com essa tertúlia, mas nesse exato momento pode ter pessoas interagindo comigo também na Espanha, nos Estados Unidos, no Nordeste, em São Paulo, em Brasília. Então, essas pessoas estão interagindo comigo nesse exato momento e eu estou aqui com vocês interagindo também. Isso é uma coisa que tem um impacto, vamos pensar em extrapolar isso para o nosso parapsiquismo. O quanto que isso impacta na nossa sinalética, o quanto que isso impacta na nossa TENEPS, né? Então, esse é o ponto mais sério que eu vejo, assim, sabe? As pessoas têm que aprender a fazer mais essa conexão para entender mais o efeito do livro. E eu acho que isso eu vi realmente de uma maneira mais prática com a publicação dos 2 livros, que é muito sério isso. E isso tem uma relação direta com a desperticidade. Por quê? Você amplia a sua rede de conexões, a sua rede de assistência, de uma maneira mais ampla, que não é só ego-kármica, grupo kármica, mas ela extrapola num nível que você nem imagina, né? Um caso, por exemplo, do JK, eu tive um caso recente de uma situação em que a pessoa viu um vídeo meu no YouTube, gostou, a pessoa é artista, queria fazer uma exposição sobre presidentes e ficou doida com o meu livro, queria meu livro de qualquer jeito, procurou na internet e não achou. E aí a pessoa achou meu telefone pela internet, da empresa que eu trabalho, me ligou, e aí comecei a fazer uma conexão com essa pessoa, em termos de passar livros e tudo mais. A pessoa está hoje acompanhando as tertúlias e tudo mais, né? Não conheço a pessoa pessoalmente. Então, olha como que essas redes de contatos, elas se ampliam, e hoje, na era moderna de tecnologia, né, isso possibilita muito mais, assim, né? Então, eu vejo que isso tem uma conexão direta com a questão da TENEPS, com a questão da desperticidade, com a aceleração dessa condição. Se o livro é sadio, é cosmoético, é homeostático, ele faz algum nível de TARES. Certo, fantásticas essas redes todas, né, que você falou. Mas eu tenho assim, eu fico pensando se você vivenciou extrapolações de desperticidade durante esse período de escrita de livro, pós-livro, se houve momentos de vivenciar, né, extrapolação, se você identificou isso. Eu não consigo separar uma coisa da outra, sabe, Isabel? Eu acho que é assim, dentro daquilo que a gente estava comentando anteriormente, a gente é fruto dos pequenos passos das nossas conquistas pessoais. Então, para você fazer um livro, uma pesquisa, publicar uma GESCOM, você tem que botar um foco, você tem que se concentrar, você tem que abrir mão de algumas coisas, e isso já é
o prelúdio, né, o prenúncio da desperdicidade. Pode não ser ainda totalmente, mas a pessoa já está com um passinho ali, já está dando um passo para isso, né? E é isso que a gente tem que começar a ver. E a desperticidade não é, olha, se a pessoa, virei desperto. Não, a pessoa vai gradativamente, mesmo que ela inicie na sua desperticidade, é uma gradação que ela ainda não é perfeita e ela vai trabalhar com essa desperticidade que ainda não é perfeita. Que não então, é perfeita, mas que você já é capaz. Já é capaz. Mas é esse o ponto que a gente tem que pensar, que a nossa vida é uma consequência do que nós pensamos, do que nós fazemos, do que nós agimos, do que nós abrimos mão, do que nós priorizamos e do que nós concretizamos. Né? E nas nossas conquistas. Em vários momentos, tanto de um livro quanto de outro, houve momentos de gargalo sério, houve momentos em que você tem vontade de parar, houve momentos que você tem vontade de não vou seguir adiante. Aí a pergunta é, até que ponto que essa condição de superação desses obstáculos não tem também uma relação com a desperticidade? Então, em cada um de nós, a gente vai observar esses momentos de autossuperação, de conquistas, e não é só com o livro, a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla, em todas as fases da nossa vida, essas conquistas vão nos dando força, confiança, que isso vai resultar numa condição de desperticidade, numa condição de epicentrismo e tudo mais. Né? Ou seja, a nossa vida, a nossa condição, nós somos consequência daquilo que a gente está fazendo hoje. Né? E é isso que esse exemplo da GESCOM, no meu caso, me ensinou bastante como exemplo, entende? Não é só a publicação do livro em si. Exato, não é só a pessoa lendo o livro ali sendo esclarecida. É o tudo que você tem que envolveu isso. É muito mais... Que reciclar, que priorizar, isso, exatamente. Focar, né? E tudo que você levantou também, exatamente. De história, de sua, sim, que tem a ver com a questão do livro e tal, tudo isso. Não, e aí você expande muito mais, né? Quer dizer, todo o revertério, toda a consequência positiva que você tem decorrente desse trabalho, também soma-se a isso, a essa condição, né? Potencializa a sua TENEPS, potencializa o seu parapsiquismo, né? No caso do livro JK, por exemplo, boa parte das minhas fontes que eu entrevistei eram pessoas de terceira idade, quarta idade. Algumas delas eu fui vendo que dessomaram. Até por sincronicidade. Você abre uma página e está lá a pessoa dessumou naquela semana, entende? Então, assim, o quanto que aquela conexão que você fez anteriormente, aquilo vai parar na sua TENEPS, o quanto que isso tem a ver e isso vai consolidando a sua condição para novos patamares. Né? Isso é algo que realmente faço e eu fiz essa relação com mais tempo, assim, lá nesse verbete GESCOM atratora. Porque a GESCOM, ela, antes de mais nada, ela atrai. Ela atrai o quê? Atrai tudo que você potencializou ali. Se ela é positiva, ela vai atrair coisas positivas. Se ela é negativa, ela vai atrair coisas ruins também. Então é muito séria essa questão da gráfica insanidade, do livro pessoal, do verbete também. Né? A questão do verbete ela é muito séria. A gente tem visto... também consequência, porque o verbete não é só o verbete que vai para a enciclopédia, é a aula que está no YouTube, é a aula que vai para a internet, picotam a sua aula e colocam 2 minutos você falando um negócio ali. Então veja, isso daí às vezes pode ter um nível de acesso a outras pessoas que você não imagina, que você não sabe, e as consequências disso tudo. Isso tudo é como você diz, né? Arregaçar as mangas e fazer, né? Com certeza, é isso aí. Obrigada. Agora, de todos os exemplos que você vem dando nessa tertúlia agora, que possibilitaram você de ganhos, né, pequenos ou grandes, tem uma coisa em comum em todas elas que eu percebi, que é a manutenção daquele novo estado a partir do momento que você faz e realiza aquela questão. Porque se você não mantém seu novo estado de pensanidade, de atuação, você realmente não efetiva a mudança. Isso. Não sei se você percebe isso também. Eu concordo, isso é fundamental, é essencial, né? Porque o que acontece na verdade é que uma coisa vai levando a outra. E aí se você fraqueja, se você relaxa, se você medra nas consequências disso, a tendência é o assédio tomar conta. Então, o que não pode acontecer é isso daí. Porque de tudo isso também, né, por exemplo, a questão que a gente está comentando aqui do livro agora, tem uma série de efeitos disso. E uma série de situações novas que vão acontecendo com você, algumas você espera, outras você não espera. Outras você
mexem com seus trafares pessoais. Então, isso tudo te coloca numa situação em que ou você enfrenta e segue em frente, ou você recua, medra, e aí o assédio toma conta. Então, isso que você está falando se resume a isso do meu ponto de vista, sabe? Assim, essa condição de você estar seguindo em frente, bancando e indo em frente. Alverbetógrafo. Na Fatologia, página 12, quinta linha, gostaria que comentasse o autodesassédio sem ingenuidade. O autodesassédio sem ingenuidade é aquela condição que a gente estava comentando um pouco das distorções que os 10 itens aqui da listagem que nós colocamos, por exemplo, seriam exemplos de condições que às vezes a pessoa tem uma ingenuidade ainda sobre o tema. Então, esse autodesassédio ele precisa começar a ser visto sem ingenuidade. Que aí o ponto é estudar mais sobre o tema, aprofundar mais sobre o tema. Não pegar apenas o estereótipo, né, daquilo que a gente acha que é, mas aprofundar realmente em relação àquilo, né? Uma outra questão com relação a essa questão do autodesassédio sem ingenuidade é pensar nas gradações que isso tem, né? Então, por exemplo, uma pessoa pode ser autodesassediada, mas qual que é o nível de liderança interassistencial dela? Isso é um ponto que tem que ser avaliado. Às vezes uma pessoa não é ainda desassediada, mas ela tem um nível de liderança interassistencial maior que aquela que tem. E aí, como é que fica isso? Essa foi uma questão que eu vi numa tertúlia, também vale a pena lembrar aqui da situação, do debate. Acho que foi até você que fez essa pergunta, foi interessante. Que era assim, o que é preferível? Um completista, um mini completista ou um desperto? Qual das duas condições é melhor? Né? E é difícil de se pensar sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa que chega naquele mini complexo, ela vai chegar rapidamente à desperticidade depois. Aquela vida, aquele acerto que ela fez, aquele mini complexo, vai possibilitar ela chegar na desperticidade. E o desperto, ele não tem garantia que ele é completista. Ele é desperto, mas e o que ele está fazendo com a desperticidade dele? Foi essa provocação que foi feita, né? Exatamente. Não, e depois a meta dele podia não ser só ser desperto, ele podia ter uma meta ainda mais avançada. Exatamente. Então ele pode não ser completista, né? Então, as aparências enganam, né? Esse autodesassédio sem ingenuidade envolve isso, de observar esses paradoxos, essas questões, e não se deslumbrar muito com as aparências das coisas. Tá, a pessoa é desassediada, ela é desperta. E daí? Alexandre, até nesse ponto, eu lembro que teve uma mini tertúlia, o professor Waldo colocou que alguns de nós já fomos despertos em outra vida. Eu falei assim, mas como assim? A gente foi desperto e hoje ainda não atingiu. Aí ele falou, vocês dispersaram, muitos dispersaram pela arte, pela questão do artesanato, ou seja, então a pessoa atingiu essa desperticidade, mas talvez não a completude e não tinha uma objetividade com isso. Então ele falou assim, que a gente se sentia muito bem, as coisas davam certo, se sentia muito bem e viveu a vida se sentindo bem. É uma desperticidade sem muita qualificação, mas era, né? Mas é essa ingenuidade que a gente tem ainda, de idealizar muito as coisas, que as coisas são assim ou assado. E não é bem assim, né? Quer dizer, na realidade a gente tem que ver que a realidade é complexa. Isso que o Marcelo colocou é muito sério. Muito sério. Tá? Ok, a pessoa ela atingiu a desperticidade. E daí? O que ela fez com isso? Ela consolidou isso? Ela concretizou isso? E aí, com a conscienciologia, a gente começa a juntar mais as pontas e tentar aproveitar mais essa condição para potencializar tudo. Nada que ocorre assim de conquista é gratuita. Você tem que sempre retribuir com alguma coisa, né? Essa questão de ingênuo seria também, você acha, a questão de pensar que é a lei do menor esforço, quer dizer, como em outras vidas talvez a gente já viveu como uma coisa natural, que não foi lúcida, ou enfim, essa ingenuidade de que as coisas vão acontecendo sem um grande esforço nosso, né? Sem a gente realmente se propor a fazer o que for preciso para chegar lá. Né?